Bom dia, boa tarde, boa noite, meus lindos. E aí, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Bom, hoje nós vamos falar sobre a teoria dos multiversos. Então, se você é novo aqui, eu sou o John. Já se inscreve se você gostar do conteúdo e ativa o sininho para sempre receber a notificação, tá bom? Então, bora conversar sobre o multiverso. Olha, primeiro que todo mundo pensa, o que é o multiverso? O multiverso tem diversas teorias, em diversos conceitos, em diversas possibilidades. Então, eu peguei duas teorias que mais simplificam entre aspas, mas são as que de certo ponto tornaram aí a mais real a teoria do multiverso. Então, o multiverso, para quem não sabe, é a teoria de que existem inúmeros universos. Eles podem seguir uma mesma linha temporal ou não. A teoria das cordas, de certo ponto, dimensionalmente falando, né, diz que a dimensão do tempo é única. Então, isso faria uma junção de todos os universos com uma única linha temporal. Quando eu digo linha temporal, eu não digo que são os mesmos fatos e acontecimentos, diferente de, por exemplo, de viagem no tempo, onde existem diversas linhas temporais e você alterar algo no passado geraria uma nova, certo? Então, o multiverso, ele basicamente consiste em, teoricamente falando, não precisa ser exatamente você, né? Tem um outro mundo onde você consiste nele também. Pode ser uma outra realidade sua, assim como, por exemplo, quadrinhos abordam, né? Inclusive em filmes como, por exemplo, o Homem-Aranha, onde tem outras realidades que são o Peter Parker, mas não é a mesma pessoa de forma física, mas é a mesma pessoa de forma conceitual. Então, a primeira teoria que faz essa ideologia do multiverso, nessa teoria do multiverso surgir, é a teoria da inflação eterna. O que é a teoria da inflação eterna? O universo, ele tem a idade do nosso universo é em torno de 13,8 bilhões de anos, certo? E nós sabemos a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. E o que eu quero chegar com esse ponto é que depois que teve a explosão do Big Bang e o universo começou a existir, né, que ele começou a se expandir, todos os objetos observáveis ao nosso redor, eles têm a mesma distância de anos-luz. Ou seja, não a mesma de sentido literal, mas o que eu quero dizer é que as distâncias formadas em todos os ângulos, elas formam um círculo, elas formam como se fosse uma bolha. Então a teoria da inflação eterna é de que e se essa bolha não for a única? Porque se o nosso universo tiver um outro plano, né, uma outra dimensão da qual bolhas vão coexistir e cada bolha em si significa ter um universo diferente, poderia interferir, lógico, no multiverso. Então, basicamente, seriam universos podendo ser idênticos ou não. Então, aí, de qualquer maneira, entra no quesito multiverso, certo? Seguindo a lógica, né, da teoria das cordas, você poderia viajar pelo multiverso ou ter interação com ele sem ter sem nenhum problema maior em questão da linha temporal. Então não teria problema nenhum em viajar pelo multiverso. Só que viajar pelo multiverso seria um tanto quanto improvável, porque você pensa assim, se for uma bolha ou se, por exemplo, for algo plano, como a teoria das cordas, uma das opções sugere que talvez os universos eles coexistam, mas eles sejam como se fossem toalhas, uma em cima da outra. Então, não tem como viajar entre eles a não ser que nós fôssemos capazes de distinguir as dimensões ou fôssemos seres de mais dimensões, né? Para que conseguíssemos interagir com elas. Então,
Nesse ponto entra uma teoria que é a do buraco negro. O buraco negro, eu não vou entrar em mérito em como ele é formado porque não vem ao caso, mas o buraco negro não se sabe nada do que o que tem dentro nele. E o buraco negro é bem possível, digamos assim, até certo ponto, entrar nele porque ele é tão denso que ele puxa até a luz, né, de tão denso que ele é. E é muito difícil porque em volta dele geralmente tem muitos detritos, então você acabaria se quebrando, virando pó antes de chegar a ter uma resposta sobre o que é um buraco negro. Muitas teorias dizem que o buraco negro, um buraco de minhoca, ele é como se fosse um atalho de um canto do universo para o outro. E algumas teorias podem também dizer que se, por exemplo, quero que vocês peguem na sua cabeça que, segundo a inflação eterna, que o universo é uma bolha, ele teria um buraco negro no centro dele, pode ser em cima ou embaixo, ou na lateral, se ele for tridimensional, né? O universo, para vocês imaginarem. E esse buraco negro, ele é de um canto a um outro, ou seja, formando como se fosse um vácuo no meio do universo. E isso poderia formar uma linha se dirigindo para que você fosse para outro o multiverso. Então, toda vez que o multiverso ele é representado, ele é sempre representado como pode ser como uma outra dimensão. E essa outra dimensão, quando você entra nela, você tem a disponibilidade de se dirigir a qualquer universo que coexiste com o seu. Então, pode ser só simplesmente um buraco negro. Buraco negro podem ter diversas dimensões que não conhecemos, possibilitando você viajar para qualquer universo. Ou ele pode ser simplesmente um atalho que você pega para você conseguir se dirigir a outros universos. De uma maneira mais simples, pensa que é literalmente uma bolha, o universo, e ela tem uma casca. E essa casca você não tem como passar. Você não tem como sair por ali. E aí esse buraco que tem, né, o buraco negro, poderia ser alinhado com outros universos, né, outras bolhas, e aí você passa. É como se fosse um caminho no meio deles. Entendeu? Então, assim, o multiverso ele pode ser real ou não. Tem uma teoria bem interessante que diz que uma vez que você morre, que assim, essa teoria ela diz que os universos eles coexistem e eles são como se fossem linhas ou papéis, o que você preferir, mas de qualquer forma ele é representado por algo plano e em cima desse algo plano tem outro e tem outro e assim vai sempre tendo demais realidades paralelas à sua. Então, nessa teoria, quando você morre, por exemplo, eu vou sair daqui, vou para a rua e o carro vai me atropelar. No meu universo, na minha realidade, eu morri. Só que automaticamente quando você morre, você ressurge na outra realidade. Você continua, não é que você ressurge, né? Não é que você vai surgir do nada lá. Mas você vai continuar a vida lá. Então, em uma dimensão não, em uma realidade você morreu, em outra você continuou vivo. Não dá pra falar que é mentira e que não existe, porque ninguém pode provar que não é ou que é. Então, por isso que é uma teoria. Pode ser basicamente também porque o universo ele vibra, né? Ele tem uma certa vibração. Pode ser que aí de certo ponto outros tipos de vibrações acabam gerando aí outras, não só dimensões, mas outros universos, gerando mais de você, gerando menos de você. E o multiverso basicamente ele consiste, a ideia dele em si é de que cada opção que você teve na vida, cada escolha, cada sim ou não, tem um universo para aquela escolha. Então, basicamente, aí seria um número infindável
de universos. Eles não precisam coexistir na linha temporal que eu digo, é no mesmo tempo, ou seja, seguindo o mesmo tempo. Então aqui é 2015, lá é 2015, não. E você necessariamente pode não ter nascido ainda lá, porque o multiverso, a não ser que aí abranja outra dimensão, que aí é uma dimensão mais interna, referente ao sujeito do qual se trata as escolhas, ela existe num modo geral. Então, teu pai e tua mãe pode ter não ter decidido ficar junto, você não nasceu até certo ponto em um universo. Claro que você pode vir a nascer posteriormente, e essas interações podem fazer com que cada universo tenha uma época diferente. Então um pode ser mais atrasado em questão tecnológica, outro mais avançado, mas de modo geral você iria coexistir. E quem garante que só uma brisa, quem garante que gêmeos na verdade não são uma vibração por um milésimo de segundo, uma vibração diferente das partículas do universo, fazendo com que você de outra dimensão surgiu em uma dimensão única. Então tem dois de você, sendo você o que você seria nessa realidade, né, nesse universo, e o outro sendo que seria você em outro universo, em outra realidade alternada. Quem que é o verdadeiro? Quem garante que isso não é verdade? Você não pode falar que não é verdade. Mas, bom, o multiverso ainda é um conceito muito vago, porque apesar de utilizarem a mecânica quântica para tentar explicar alguns pontos da teoria das cordas e acabar surgindo mais ideologia sobre o multiverso, ele é muito amplo, tem pouca coisa. É porque assim, é uma teoria que é difícil de comprovar, porque tem que comprovar outros meios antes. Então, não é uma teoria totalmente impossível. Na verdade, ela é bem possível, seguindo essa lógica que eu falei da inflação eterna, da teoria das cordas também, explicando cada dimensão. Então, os universos poderiam ser em dimensões das quais nós não conseguimos interagir. Inclusive, se eu não me engano, no Interestelar, tirando o furo de roteiro que tem dele sobre viagem no tempo, que eu não vou entrar em mérito porque eu gosto muito do filme, eles citam que os seres humanos evoluíram para uma quinta dimensão, e aí eles conseguiram criar objetos e maneiras de interagir com nós que não teríamos evoluído a certo ponto. Mas, bom, o multiverso é basicamente isso. Se você gostou do conteúdo, eu espero que você se inscreva e ative o sininho. Não esqueça de deixar aquele like. E é isso, gente. Falou pra vocês. Tenham um ótimo ano novo. Esse vídeo vai sair... não, você já vai ter passado o ano novo. Vai sair no dia 2. Então, feliz ano novo atrasado. É nóis, beijão pra vocês aí.